Começamos Começamos. mais uma edição do CPcast. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Luciana é diretor pedagógico do Camões. A Gabriela é coordenadora pedagógica, professora de biologia. E integrante desse podcast. Integrante, muito mais importante do que qualquer outra Com qualificação, certeza. inclusive. Eu vou começar a me apresentar assim. Host. As pessoas Host, não vou falar eu isso. sou host. Sou host do podcast. Um podcast Gostei. que está no ar há 5 anos. Meu Deus. Vi 2020? 2020. Agosto, né? Mais ou menos, de 2020. Tem tempo. É. Será que isso vai acabar um dia? Será que a gente vai aprender algum Será dia que a a fazer gente melhora isso? um dia? Será que tá melhorando? Ferrou. Agora isso vai ficar na minha cabeça. Pois é. Bem-vindos! Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Deixa sua curtida aí, comenta alguma coisinha aí, você ajuda a gente fazendo isso, então é uma reciprocidade. Por Gatilho favor. mental da reciprocidade. E não custa nada dar um clique e mandar pra alguém que faça sentido pra você. Exatamente. E ajuda a gente a chegar pra outras pessoas e tentar ajudar, de alguma forma. Essa é a ideia. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente fecha a nossa trilogia da educação, das crianças mal criadas, Boa. falando de adolescentes. 14 mais, 13 mais, 12 mais, quando começa a adolescência? É uma boa pergunta. Diz aí nos comentários. Existe a fase realmente pré-adolescente? Eles saem da infância e caem na adolescência? Eu dou uma aula sobre isso para as minhas turmas de ensino médio, porque antigamente a gente tinha os ritos de passagem, né? Uhum. Era muito comum nas sociedades você ter ritos de passagem de uma fase da vida para outra. Então, se a gente pegar o início da nossa cultura lá, os judeus faziam o bar mitzvah para os meninos e o bat mitzvah para as meninas. Eu fiz duas pronúncias diferentes, então em alguma das duas eu assassinei alguém aí. Me perdoem, eu não falo hebraico. Mas tinha lá os ritos de passagem, tinha festa, né? Uhum. Tinha todo um ritual ali, que era a entrada daquela criança na vida adulta. E isso acontecia ali aos 12, 13 anos de idade. Uhum. A gente tem nas tribos indígenas brasileiras vários rituais onde o menino ia lá, enfiava o braço no formigueiro, depois ia caçar com os adultos e a partir dali já era pessoa adulta. Uhum. Já era gente, né? Vamos colocar assim. Brincadeira. Esses dias eu vi um post de uma pessoa no Instagram que ela estava corrigindo redação. Ela é professora de redação. E aí a criança escreveu, né? O adolescente escreveu: as pessoas e os adolescentes. Ela foi corrigir e botou: pode não parecer, mas adolescentes são pessoas. E até hoje a gente faz esses ritos. Uhum. Até hoje a gente tem Festa de 15 anos. Festa de 15 anos. 15 anos no Brasil, 16 anos nos Estados Unidos. Lá eles chamam de Sweet 16. Uhum. Que a gente tem um outro nome para festa de 15 anos. Você lembra qual é o nome velho da festa de 15 anos? Debutante. Festa de debutante. O que é debutar, Gabi? Passar? É a estreia. Estreia. É verdade. É verdade. Debutar é estrear. Era a estreia daquela moça na sociedade. Era a primeira vez que ela aparecia para a sociedade já como uma moça passível de receber propostas, de ser cortejada, né? De fazer parte, de ir lá, namorar, casar, fazer as coisas. Então já era um rito de transição também. Uma coisa legal de você estar falando isso é que eu acho que a gente vai cair em algum momento disso na conversa hoje, é que as coisas vão mudando de geração para geração, né? Como a gente enxerga as fases, isso muda um pouco, né? E eu acho que é importante para os pais dos adolescentes atuais entenderem que não é como eles eram quando eles eram adolescentes. As coisas mudam e enxergar isso faz diferença, né? Faz diferença. Porque às vezes parece que, pro adolescente principalmente, parece que ele tá muito travado. Uhum. E para quem viveu 20, 30 anos atrás, o adolescente de hoje tá muito solto. Então É isso aí. Essa dicotomia, essa dupla visão da situação, né? Olhar sobre dois pontos de vista diferentes é parte essencial para a gente entender os porquês dessa relação. Por que essa relação normalmente é tão conturbada. Uhum. E a gente estava falando antes de começar a gravar, você falou que teve uma pergunta no teu Instagram que deu uma resposta engraçadinha.
Um enquete. Vamos lá. Eu botei ontem lá no Instagram pra falar... Ontem da gravação. Mas, enfim. Fiz 2 perguntas de enquete. A primeira foi... adolescentes são mais desobedientes? E as possibilidades de resposta eram sim, não e depende. Tivemos respostas de que sim, de que depende, e ninguém respondeu que eles não são desobedientes. E a segunda pergunta foi: adolescentes são mais reativos aos adultos? Muita gente respondeu que sim, muita gente respondeu que depende, e ninguém respondeu que não. Isso te sinaliza alguma coisa? Sinaliza que, apesar da impressão de hospício generalizado que a gente vive, as coisas são normais. É só a gente entender um pouquinho melhor o porquê disso, né? Perfeito. Não, e eu achei interessante, eu nem comentei isso lá no meu Instagram, mas eu achei interessante porque é óbvio que depende, né? Não tem como a gente responder categoricamente que uma coisa se a gente não sabe as circunstâncias daquilo ali, né? A gente precisa entender o contexto. Mas eu confesso que me chamou a atenção, né? De que o não nunca ter sido marcado. Então, as pessoas, elas têm uma visão da adolescência, elas conseguem entender isso. E teve uma resposta também. Foi mal. Teve uma resposta... É ventosa, gente, não é sujeira na mesa. É ventosa, tá? do celular. Fez um barulho de celular. Derramou Coca-Cola e colou. E uma pessoa respondeu a caixinha que eu botei também pra falar sobre isso, botou: acredito que a relação, os valores e a educação construídos modelam essa fase. Isso me lembrou de um episódio que tem até um corte, vou botar aqui na minha calça pra não fazer barulho de novo. Tem até um corte disso nosso rodando aí no Instagram, da época que a gente fazia essas coisas, falando que, na verdade, a preparação pra adolescência, ela acontece antes, né? Ninguém se prepara para ser adulto sendo adulto. A gente se prepara antes. Ninguém se prepara para ser adolescente sendo adolescente. Então, os episódios passados que a gente falou, eles preparam bem o caminho, né? Então, óbvio que os valores que você construiu na infância do teu filho vão colaborar positivamente ou negativamente para essa fase conturbada que é a adolescência. E aí, conturbada, eu acho que... Pelo resultado da enquete, eu acho que todo mundo entende que é um período conflituoso mesmo. E a gente precisa entender que para eles também é difícil, né? Para eles é difícil, até porque eles estão pela primeira vez sendo colocados e se colocando a cargo da própria vida. Uhum. Né? Então, a gente tem um período da nossa vida onde a gente é dependente. Uhum. E a gente tem um período da nossa vida onde a gente é ou deveria ser independente. Talvez dependente não sejam as melhores palavras, porque a gente sempre vai viver em comunidade, a gente sempre vai depender de certa forma de outras pessoas. Mas existe um período da vida onde eu dito as minhas próprias regras e um período da minha vida onde as regras eram ditadas por outras pessoas. Pessoas precisavam cuidar de mim. E essa transição não é um botão que a gente aperta, não é um interruptor. Sabe aquelas lâmpadas mais chiques, que tem um dimmer? Uhum. Que ela vai apagando dosando, e né? ela vai acendendo? É um contínuo. A passagem do que a gente chama, né, de heteronomia para autonomia, hétero diferente, auto próprio, regras vêm do diferente, regras próprias, essa passagem... ela não acontece em uma semana, ela não acontece em um mês, ela demora um pouco mais de tempo. Então a gente pega um ser humano ali que não está pronto ainda para arcar com todas as consequências, mas em breve ele deveria estar. E ele deveria ser responsável por todas as suas decisões. E a gente precisa dosar o quanto a gente vai manter a nossa participação no início desse processo e o quanto a gente vai tirando a nossa participação. Sendo que o que parece ser o mais difícil, o mais complexo para os pais de hoje em dia, faz parte dessa transição que o adolescente sofra um pouquinho. Em que sentido é esse sofrimento? Ele precisa passar por situações onde ele vai errar, onde ele vai ter consequências ruins de atitudes que ele tomou. E isso faz parte da transição. Se você olhar para muitos ritos de passagem, todos eles simbolizam uma perda, um fechamento de ciclo, né?
simbolicamente, a gente fala de até um princípio de morte e ressurgimento melhor. Ressurgimento reformado. Se a gente for olhar para a jornada do herói, o herói é uma pessoa comum que enfrenta uma dificuldade, recebe auxílio de um mentor, de um tutor, morre e renasce melhorado dentro daquele processo. Qualquer filme legal que você veja, Guerra nas Estrelas, tal, você vai ver que tem lá um personagenzinho que é uma pessoa com muito potencial, mas em algum momento o filme ele não vai todo linear, bonitinho, crescendo. Tem uma hora que você acha que vai estar tudo errado. Uhum. E isso é um símbolo da nossa própria vida. E a adolescência é esse momento onde parece que vai dar um monte de coisa errada. Onde parece que você está perdendo a mão, onde parece que agora foi, tudo que eu fiz até aqui vai por água abaixo. Ou então é a primeira desilusão amorosa, né? Nunca vai se recuperar, nunca voltará a amar. Não, vai sim, passa. Tudo passa, né? Até a uva passa. Depois ele reclama que eu gargalho e que é difícil de editar. Mas é a surpresa que traz a graça pro negócio. Então, o adolescente ele tá justamente nessa fase. Então, como é que a gente que tá ali observando esse processo, ajudando ele durante esse processo, aprende a sair de cena? Porque óbvio que o adolescente ele não pode ser obediente como uma criança é. O ponto é esse, eu acho. Tá errado. Se ele for obediente como uma criança, ele é uma criança. Ele ainda não iniciou a transição para a vida adulta. Quanto mais tempo ele demorar para iniciar essa transição à vida adulta, mais difícil, mais dolorosa ela vai ser. Né? Óbvio que ele precisa ser reativo. Por quê? Porque a criança é mais passiva aos comandos do adulto. Tenta dar um comando que você dá para uma criança para um outro adulto e ver como ele reage. Óbvio que ele não vai aceitar. Né? Agora, você está dando esse comando para um adulto ou um quase adulto que se vê, muitas vezes, compelido, obrigado a obedecer aos seus comandos, porque é isso que ele fez até então. Só que ele não quer mais. Ele quer os próprios comandos. E aí vai dar problema. E aí ele vai ser reativo. E pior, ele ainda não aprendeu a ser reativo de uma maneira decente e produtiva. Ele não sabe responder legal a uma coisa que ele não concorda. Então ele, né? Explode. Óbvio, é extremamente complexo. A gente precisaria falar de mudanças hormonais, precisaria falar de um monte de coisa que não dá pra gente entrar nesse nível de complexidade. Mas, intuitivamente, a gente consegue perceber que, olha, esse cara tá virando um adulto. Essa menina tá virando uma mulher adulta. Como é que vai ser essa relação daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, se esse processo seguir de maneira saudável? Vai ser uma relação entre 2 adultos agora. E não tem um botão que você aperta de liga e desliga. Né? Agora liguei adultez, desliguei adultez. Você meio que tem que perceber como é que tá o teu momento. E isso varia também, não é linear, né? Ele não vai virando adulto e virou adulto. Ele vai virando adulto, dá uma caída, né? É igual o desenvolvimento não é... É igual a voz mudando, né? Dá uma desafinada de vez em quando, o comportamento dá uma desafinada também. Então, é normal a gente ter essa reatividade, essa aparente desobediência. Uhum. Mas a grande questão é, será que você deveria tentar comandar ou organizar a vida de um quase adulto, sinônimo para adolescente, da mesma forma que você fazia com o seu menino ou a sua menina de 12 anos, de 11 anos? Interessante você falar de desobediência, porque ontem eu entrei numa turma e eu tava falando justamente sobre isso. Turma de educação infantil, tá? Eu falei isso numa turma de pré-1, óbvio, com as palavras que o pré-1 compreende, mas eu perguntei pra eles, por que vocês obedecem? Por que vocês têm que obedecer o adulto? Eu fiz exatamente essa pergunta. Aí uma criança respondeu, porque a gente tem que respeitar, porque a gente tem que... E aí eu falo, não, mas o porquê? Por que a gente tem que respeitar? E fiquei conversando com eles ali. E aí até que uma aluna respondeu, pra aprender. E aí pra eles fazia sentido pra aprender, né? Uhum. E aí eu expliquei que eles ainda não sabem fazer sozinhos, por isso que eles obedecem. E quando eles aprendessem a fazer sozinhos, eles iam poder entender certas situações. Eu falei, por que vocês não ficam no parquinho sozinhos?
Porque a gente não sabe. Por que que... E aí eu fui botando situações da vida real, né? Pra eles entenderem a obediência. E aí, você falando isso, né, do adolescente, óbvio que faz sentido um adolescente saber muito mais coisa do que uma criança, é o que a gente espera, né? E aí, já que a obediência eu gosto muito da frase, né? A gente obedece, a obediência é para iluminar a inteligência. Então, ilumina lá a inteligência, aprendeu a fazer, faz sozinho, faz sem obedecer. E aí... Quando o adolescente ele consegue entender as consequências daquilo ali, óbvio que ele não precisa mais obedecer, porque, na verdade, o pai não precisa mais mandar. E aí não é uma questão de obediência ou desobediência, é uma questão de saber fazer o certo. O pai vai continuar, sei lá, dizendo que é para dormir às 10 porque... Nananana. Mas você não precisa mais dizer. Ele vai fazer aquilo ali porque ele entende que aquilo ali é o melhor. Tem uma outra questão, né, relacionada à obediência que na adolescência faz muito sentido você não precisa mais, por exemplo, escolher roupa, né, do teu filho ali na adolescência. Isso não faz mais muito parte. Mas uma das coisas que a gente consegue prestar atenção e perceber se o adolescente está validando aquilo que os pais ensinaram anteriormente eles ainda querem opinião e não por obediência. E aí entra a palavra respeito, é por entender que, cara, isso é importante para minha família, isso é importante para o meu pai, para minha mãe, e então a opinião é válida, a opinião me é confortável. Então, repara se o teu adolescente te busca não para te obedecer, mas para validar uma coisa que ele sabe que é importante para você. E aí, a questão da obediência e da desobediência do adolescente, eu acho que passa muito por isso. Tomara que você não tenha mais que estar mandando, né, em coisas muito do dia a dia, corriqueiras, mas essas coisas sutis do perguntar, do querer fazer da forma certa, indicam que o caminho que está sendo trilhado é um caminho de obediência, apesar de não ser claro. Sim. Disso não ficar claro. E eu acho que o mais importante para os pais entenderem, e para os professores também, tem muito professor que não entende isso, é que o adolescente ele não está ali para te afrontar. A afronta do adolescente é uma consequência, não um objetivo. Não é uma meta dele. E é uma consequência do quê? É uma consequência, em parte, da inadequação dele no trato com outros adultos. Ele ainda não se relacionou com outros adultos. Então ele não sabe as consequências desses relacionamentos. Ele estava se relacionando com adultos que tratavam ele como criança. E um adulto saudável não responde a uma criança da mesma forma como responde a um adulto. Quem fala muito bem disso é o Jordan Peterson, quando ele fala da questão da capacidade de violência do homem. Ele fala, e aí muita gente se choca em relação a isso, mas isso é 100% verdade, gente. Entre dois homens existe a constante e iminente ameaça de violência. Um homem precisa ter a capacidade de ser perigoso, né? E ele fala disso. Um homem fraco não é um homem bom. Um homem bom é um homem forte, que sabe usar essa força na medida, que sabe controlar essa força, que sabe ser justo no uso dessa força. Isso é um homem bom. Um homem fraco é um homem fraco. É um homem que não pode. E aí tem um problema aí nessa história. Então, essa possibilidade que o homem ou que o adulto tem de se relacionar com outros adultos de uma maneira mais firme, mais dura, a gente não usa isso com as crianças. Um adulto saudável não trata a criança assim, trata a criança de outra forma, né? Então, o adolescente ainda não testou essas reações. Ele ainda não mediu o que é alguém falando duro com ele de verdade. Alguém, né, ali na cara dele como se contrapondo verdadeiramente à vontade dele. Por outro lado, tem uma inadequação do adulto em não saber reconhecer a fase que aquele jovem está. De não saber que, olha, não adianta mais eu mandar. Se eu tentar mandar, se eu tentar comandar a vida de um adolescente como eu comando a de uma criança, eu estou inadequado naquela situação.
Então, quando o adolescente pergunta para você a sua opinião, quando ele pede o teu auxílio, quando ele fala, olha, pô, essa roupa aqui tá legal, ou quando, eu tô aqui escolhendo uma carreira, ele não está mais te pedindo para tomar a decisão por ele. Ele está buscando uma orientação. Qual é o reflexo do adulto, às vezes, do professor e de alguém da família? É falar, não, beleza, então você faz assim, 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 assim. Não. Eu não quero uma receita de bolo. Não quero mais isso. Então, o teu papel de adulto nessa relação deixa de ser um papel de alguém que está responsável por todas as decisões e por todos os caminhos que vão ser tomados e passa a ser mais um papel de conselheiro, de alguém que vai ajudar aquela pessoa ali a se desenvolver. É como se você pegasse alguém no trabalho muito júnior, um estagiário, e falar, eu preciso ensinar esse cara a trabalhar agora. Você vai dizer exatamente o que aquela pessoa vai fazer? Você vai fazer por ela? Não. Mas você vai falar, olha, se você fizer assim, tá bom. Se você fizer assim, tá ruim. Tá bom por quê? Porque as consequências dessas atitudes são essas. E as consequências dessas atitudes são aquelas. Qual o caminho que você acha que é mais legal? É esse. Beleza. Enxergou. Então tenta ir por aqui. Só que em algum momento você precisa dar liberdade de falar, faz do teu jeito. E essa questão da consequência, né? A gente falou isso nos outros episódios, porque seja uma criança de 0 a 6, seja uma criança de 6 a 12, enfim, os atos, eles têm consequências, né? Uma pessoa que age, né? Um ser humano que age tem consequência daquilo que ele faz. Mas na adolescência eu vejo também uma dúvida, né, do quão essa consequência, de como aplicar essa consequência. Já que eu não posso mandar, não posso não, né, mas já que o caminho correto não seria o mandar, não seria mandar perdeu a efetividade. Mandar não funciona como funcionava antes. Como é que eu aplico as consequências? Por quê? Uma coisa que o Jordan Peterson também fala é que nós precisamos simular o mundo real, né? Então, óbvio, na adolescência eles já estão se aplicando no mundo, eles têm a escola, eles têm as consequências deles, dos relacionamentos, vão pro shopping sozinho, fazem as coisas sozinhos, então o mundo já aplica certas consequências, mas a gente precisa ir simulando isso no decorrer da vida deles. E aí, falando de punição e de consequência e de consequência natural da ação deles, como que na adolescência o pai dosa isso? Porque precisa ter consequência. Sim, e nem sempre a vida vai ser aplicada. O pai vai precisar fazer esse papel. Quer dizer, eu acho que precisa, né? Pra deixar todo mundo louco, depende, né? Por quê? Depende de como essa criança, essa pessoa, chegou na adolescência. Sim. Foi a resposta até que a pessoa deu aqui. Vou te dar um exemplo falando aqui do trabalho que a gente faz com adolescentes. Eles têm entre 16 e 18 anos, basicamente, quando a gente conversa com eles. 15 alguns, mas 15 a 18 anos, quando a gente faz montagem de plano de estudo. Então, eu tenho alunos da mesma série que chegam para mim com a rotina de estudo pronta. Esses alunos já entenderam que a consequência natural de não estudar é tirar nota baixa e ficar em prova final. E eles já evitam essa consequência natural. Qual o nome disso? O nome disso é responsabilidade. Né? É um passo antes de pagar boleto. Você tira nota boa. Você está cumprindo com as suas obrigações. No momento certo, na data certa, no momento próprio. Você tem alunos que chegam aqui e você fala, cara, esse menino não tem vida, ele vive a vida dos pais ainda. Então você monta um plano de estudo, eu tenho um aluno que é assim, você monta um plano de estudo para ele, aí você pergunta, e aí, você fez aquilo que a gente combinou? E tipo, isso nas primeiras reuniões. Gente, na primeira reunião eu peço 2 horas da semana da pessoa. Eu uso 2 horas da semana, porque é botar o pezinho na água, assim. É começar a construir uma rotina. É um negócio, teoricamente, deveria ser simples de ser feito. E aí, quantas semanas você fez? Aí ele começa. Não, essa semana aqui eu não consegui porque a minha mãe marcou um médico pra mim. Tá. Na outra semana eu não consegui... Médico a semana toda, né? Porque a gente faz, tipo, quinta-feira de 3 às 5. Aí tinha um médico ali. Aí na outra semana... Não, na outra semana... Aí tem uma outra coisa. Aí na outra semana tem uma outra coisa.
E muitas vezes, assim, não, meus pais quiseram sair, minha mãe disse que eu tinha que ir com ela não sei aonde. Você fala, cara, esse cara aí tá vivendo uma vida de criança ainda. Porque a mãe marca o médico, não avisa pra ele, não fala nada com ele. No dia, fala, hoje você tem médico, eu vou passar aqui tal hora. Aí pega, leva no médico. Aí na outra semana, olha, hoje você tem que ir pra casa do fulano. Ou você tem que fazer não sei o quê. Então não existe autonomia ali. É sempre vindo de fora. Então, esse cara, ele vai ter muita dificuldade de fazer um Enem. Por quê? Porque não é ele que está fazendo o Enem. Ele não está fazendo por ele. Enquanto você pega outros exemplos de alunos que a gente tem, teve uma aluna que chegou para mim com um plano completo na primeira reunião. Aí eu olhei, falei, beleza, lindo, muito bem, parabéns, tá ótimo, maravilhoso. Vamos cortar isso aqui pela metade. Ah, você mandou a menina estudar menos? Acontece muito. Dificilmente eu deixo alguém estudando o tanto que está estudando, porque normalmente ou eles chegam para mim estudando nada ou estudando em excesso. Uhum. O que é estudar em excesso? É colocar um ritmo de estudo, porque ele está na 3ª série do ensino médio, porque a pressão, porque o Enem, porque o SISU. Que agora vai. Que agora vai. E você olha assim, você vê claramente, não aguenta o ano inteiro nessa batida. Ninguém aguenta. Vai ser atleta olímpico para aguentar aquilo ali naquela batida. Porque todas as horas do dia da pessoa estão preenchidas com alguma coisa. Fala, não dá. Isso aqui é uma jornada de trabalho de 60 horas semanais para uma garota de 16 anos. Vai dar errado. Ou a chance de dar errado é muito grande. E aí você olha a nota, você fala, pô, a nota não tá tão longe assim. Naturalmente essa pessoa vai conseguir. Por quê? Porque eu já fiz esse processo 30, 40, 50 vezes, né? E eu sei como é que ele ocorre. Aquela menina, ela tá fazendo aquilo a primeira vez. Então ela precisa de alguém que oriente. Ela precisa de alguém que fale pra ela, olha só, cara, muito legal, você tá estudando bastante, parabéns, você é muito dedicada, mas vale mais a pena, por esse motivo, a gente reduzir agora e mais pra frente a gente aumentar um pouco se for necessário. E aí ela entende por que aquelas alterações estão sendo feitas. E aí ela vai junto no processo. Não é uma coisa que está vindo de fora. É uma orientação. É uma visão de alguém mais experiente. E aí você consegue contar uma história de uma vez que deu errado. Você consegue contar uma história de uma vez que deu certo. E aí, a partir do momento que aquela... Tô falando especificamente de uma pessoa, mas isso é geral, né? Que aquela menina entende por que ela está estudando demais para março, para abril, e que talvez ela precise fazer isso em setembro, em outubro, mas não agora, e que é legal ela chegar com fôlego lá na frente, ela entende, e aí não vai ser uma questão dela obedecer ou desobedecer. Não vai ser uma questão dela ser passiva ou ser reativa. Nós estamos trabalhando juntos. Nós estamos fazendo aquilo em conjunto. Uma pessoa mais jovem fazendo força, uma pessoa mais experiente mostrando o caminho. Olha que combinação boa, né? Como em contrapartida no caso do outro menino que eu usei como exemplo, não é sobre estudo, não é sobre o quanto ele precisa estudar. Ele pode estudar, provavelmente não vai adiantar. Por quê? Porque esse menino, ele precisa amadurecer, ele precisa chegar num ponto onde ele possa falar, e não é falar da boca para fora, mas falar do coração, eu vou fazer o Enem. Do coração, achei fofo. Mas é do coração. Eu quero entrar nessa universidade. Né? E aí você olha a rotina, até 2 horas da manhã jogando Minecraft, até... Você fala, cara, tá tudo desencaixado. Tudo errado. Não é sobre fazer exercício, vai fazer exercício de matemática ou de física. Provavelmente não vai adiantar. É um passo antes, né? É um passo antes. Alguns. São passos de amadurecimento. Uhum. Né? É muito difícil você botar um menino de 11 anos para fazer Enem.
Em compensação, se você pega um adulto de 25, 30 anos e coloca ele para fazer um Enem, ele tem muita facilidade. Porque ninguém com 30 anos se inscreve para fazer um Enem porque existe uma expectativa que ele faça Enem, porque todo mundo que ele conhece está fazendo Enem, porque a família pressiona. O cara falou, não, eu quero fazer uma outra faculdade, eu quero entrar numa federal. Qual é o melhor caminho? Fazendo Enem. E aí ele vai lá e faz. E aí ele sabe que ele tem que estudar. E aí ele sabe que ele tem que separar a hora no dia dele. Essa é a postura do adulto. Então, se a gente quer lidar bem com o adolescente, não é prendendo ele em dinâmicas infantis. Não é exigindo dele comportamentos infantis. É possibilitando, oportunizando que ele tenha comportamentos mais maduros. Então, é muito mais na conversa, na apresentação das consequências, no entendimento das questões que ele está lidando naquele momento, do que propriamente num faz assim, não pode, pode, vai. Porque aí a discussão vira, passa aí na festa? Não pode ir na festa. Mas vai todo mundo na festa, mas você não é todo mundo. Essa discussão existe. E aí? Por que não pode ir na festa? O que pode acontecer de mal na festa? Qual pode ser a consequência negativa da festa? Então, e aí a minha grande questão para os pais dos adolescentes é, e aí volto no que a gente já falou e no que a pessoa respondeu na caixinha. O que você preparou antes para que nesse momento isso esteja claro? Sim. É porque não está. O Exatamente. que a gente vê, no geral, tá, gente? Não tô falando nem só daqui, não. Geracional mesmo. É que o terreno foi tão mal preparado que o que vira a adolescência são embates. Uhum. São pode ou não pode, deixo ou não deixo, porque você está fazendo uma coisa que você deveria ter feito na fase anterior. E a grande questão é, vai precisar fazer? Sim. É porque o processo de furação da bolha foi retardado. Foi retardado. E aí a gente precisa acelerar esse processo de furação da bolha. E não é... É difícil, não é complicado, tá? Mas é difícil, vai dar trabalho, vai gastar energia, tá? Então vamos dizer que é difícil. Não é complicado, tá? O adolescente, ele ainda não atingiu um nível de sutileza no trato e na comunicação. Ele não é sofisticado. Apesar dele estar amadurecendo, apesar dele estar se transformando cada vez mais em adulto, ele está num lugar que a gente chama... Eu vou procurar aqui, depois eu falo o nome do efeito, eu esqueci agora. Mas existe um efeito mapeado quando a gente começa a estudar um assunto que no primeiro contato que a gente tem... Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, muito bem, Gabi. Efeito Dunning-Kruger. Quando a gente começa a estudar um assunto que o nível de conhecimento da gente sobe um pouquinho, o nosso nível de confiança para falar daquele assunto, ele sobe desproporcionalmente. E a gente se acha o expert daquele negócio, né? Só que aí, se a gente continua estudando, isso é chamado de Mount Stupid no Dunning-Kruger, né? O monte da estupidez, a montanha da estupidez. E aí, quando a gente continua aprendendo sobre aquele assunto, a gente cai no vale do desespero. O que é o vale do desespero? É quando você começa a perceber que você não sabe nada daquilo, né? Cara, isso é muito legal. E eu acrescentaria o vale da vergonha também. Porque da vergonha e do desespero. Porque você percebe que semana passada você falava disso como se você fosse PhD naquele troço. E agora você tá começando a perceber que, putz, grila, eu falei muita besteira, muita coisa errada. E aí, depois de passar tempo suficiente nesse vale do desespero e da vergonha, você vai pro que ele chama de Enlightenment Hill, né? É a colina sei lá, Enlightenment, né? Iluminação. Subida ali, É a subida da iluminação, que é um processo mais lento e mais gradual, onde você realmente vai acumulando conhecimento sobre aquele assunto e você vai se tornando bom naquele negócio de verdade. O adolescente, ele está no Mount Stupid da vida, assim. Ele tá virando adulto, então é como se ele... Não, beleza, agora eu posso. Agora eu já acumulei conhecimento suficiente, agora eu já vi as coisas acontecendo, então agora
agora eu posso. Então, ele é muito potente, mas ele é pouco sutil. Então, você tem que explicar para ele. Falar, cara, olha só. Eu entendi que você quer. Beleza. Para eu deixar, a regra é essa. Se você jogar um pouquinho fora da regra, eu te tiro isso. Aí você fez um combinado. E aí, quando... Não é nem se, tá? É quase 100% quando ele testar esse limite, ele tem que sofrer uma consequência imediata e firme. Adequada. Firme. Você não está lidando mais com uma criancinha. Você está lidando com outro adulto. E com outro adulto você fala sério. Com outro adulto você entrega a consequência do jeito que tem que ser. Que aí o adulto vai reconhecer ali o respeito que ele precisa ter. Não o respeito social, né? O respeito parental, mas o respeito de... Olha, se eu não jogar o jogo pela regra, eu vou me ferrar. É isso mesmo. Né? Isso, e é muito engraçado porque... Se o pai tem que fazer isso na adolescência, significa que teve alguma coisa ali, né, antes que ficou pelo meio do caminho, e tudo bem, e faça e haja, mas ainda existe muita culpa, né, do que isso vai marcar, Sim. do que isso vai ferir, do que isso vai gerar mais afastamento. E não é por aí. E aí a gente cai no que a gente sempre fala aqui de autoridade. A gente pessoas, tá? A gente gosta de respeitar pessoas. Eu sempre falo isso. Quando você... porque o fulano do meu trabalho, porque o fulano da loja tal... Você só respeita quem você observa que tem conhecimento e autoridade daquilo ali. Consistência. Então, a gente fala da criança, né? Que busca limite. O adolescente busca respeitar alguém que ele tem certeza de que sabe o que tá fazendo. Então, se você trata o adolescente ali... A gente faz isso por amor, tá, gente? A gente faz isso... O que é amor? É o bem do outro, né? O maior amor possível que a gente pode ter por uma pessoa é querer que ela alcance o céu. Esse é o maior amor possível. Mas níveis menores de bem também são amor. Querer que a pessoa tenha um bom emprego também é amor. Obras. Querer que a pessoa esteja num trabalho legal também é amor. Querer que a pessoa tenha uma família ajustada também é amor. A gente torce para as pessoas que a gente ama terem boas coisas. A melhor coisa de todas é o céu. Mas as coisas que a gente experimenta aqui também são legais, também são desejáveis, também são boas. Passos para o céu. Passos para o céu. Então a gente também faz pelo outro por amor. Então eu quero que as minhas crianças, que os meus filhos tenham as melhores coisas. Isso é amar. Então por isso a gente dá uma educação de qualidade. O que é dar uma educação de qualidade? É matricular numa escola cara? Não. Você pode matricular numa boa escola, essa criança vai ter uma boa escolarização, isso é ótimo, isso também é amor. Mas educação de qualidade é outra parada. Escola não dá educação de qualidade. Família dá educação de qualidade. A escola colabora nesse processo. A escola auxilia nesse processo. Né? Então, a gente faz isso por amor. Se você apresenta essa consequência, fala, cara, ele tem que entender. Não pode ficar dúvida. Você vai fazer duas coisas muito boas. Primeiro, você vai criar memórias positivas. Não falei memórias felizes, não falei memórias agradáveis. Falei memórias positivas. Meu pai me ensinou que o certo é o certo. Na hora doeu, mas eu aprendi. Isso é uma memória positiva. Vai reconhecer naquele instante? Não. Tá? E a outra consequência é que você abrevia muito a adolescência. Toda vez que você ensina um padrão errado, você vai ter o trabalho de desensinar esse padrão. E desensinar um padrão demora mais do que ensinar um padrão. Então você vai ter o trabalho, você vai levar tempo para ensinar o padrão errado, você vai levar mais tempo ainda para desensinar o padrão errado, e aí você vai ter que ensinar o padrão certo. Isso vai fazer essa adolescência se estender. E ninguém quer o filho adolescido por muito tempo. Aborrecido. Né? Aborrecendo. Aborrecendo, boa. Por muito tempo. Então, a gente precisa entender que, olha, é uma fase, né? Vai passar.
Como é que eu faço isso aqui passar rápido e passar bem? Né? É mostrando o mundo. Olha, eu vou ser teu guia turístico da vida adulta agora. Eu vou te apresentar todas as consequências. Algumas consequências, o mundo vai colocá-la na sua vida. Outras ainda é meu papel. E quando eu precisar colocar uma consequência para você, eu vou colocar. Eu vou colocar, é isso aí. É isso aí. E você vai passar por ela. Continuo te amando, continuo te querendo bem. Até por isso estou colocando essa consequência, porque tá doendo em mim também. E aí, a gente tem que olhar também o lado... Eu falei, basicamente eu defendi adolescente até aqui, né? Agora eu tenho que falar o outro lado do adolescente. O adolescente, ele vai se aproveitar desse amor. O adolescente sabe, intrinsecamente, lá dentro dele, ele sabe que você nunca vai se voltar contra ele. Ele sabe que o professor dele tá do lado dele, que o pai tá do lado dele. Então, ele tem uma facilidade muito grande de desprezar essas pessoas em prol de coisas que ele deseja mais naquele momento. Em prol de amizades que ele preza mais naquele momento. O adolescente, ele é um conquistador. A camada, pra gente falar das 12 camadas, a camada mais característica da adolescência é a 5ª camada. A 5ª camada, ela tem uma característica onde eu estou buscando conquistar coisas que não têm necessariamente valor no mundo real. Então, o afeto dos meus amigos, uma namorada, um objetivo estético, físico. Eu quero ser o melhor nadador da minha escola. O que é isso, gente? O que é o melhor nadador de uma escola? Não é absolutamente nada. Não é nada. Mas eu quero ser o recordista da Olimpíada da minha escola. Para eles isso tem um valor é o senso imenso. De proporção, né? Exatamente. E que a gente precisa ir dando também. Né? E aí nessa busca por conquistar coisas que para ele tem muito valor, mas que não representam nada ou quase nada no mundo real, ele meio que dá uma pisadinha às vezes em quem tá do lado dele de verdade. Uhum. Isso é normal na adolescência. E aí também é papel do pai e da mãe, nessa hora, do adulto que tá ali conduzindo esse processo, auxiliando nesse processo, informar para ele, pega leve. Lembrei, eu achei a citação. Menos, né? Menos, querido. Devagar. Achei a citação. Achou? Que fala isso. Ai, de novo, gente, eu vou tirar essa Agora capinha. apareceu um velcrozinho. O Luciano falou isso, eu lembrei da citação que fala, vou ler para vocês. O jovem, é verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. A luta contra pais é um teatro, um jogo de cartas marcadas, no qual um dos contentores luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Eis que se resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao mais forte que o despreza, desprezo pelo mais fraco que o ama. Seus julgamentos são quase sempre a inversão completa da realidade. Eis o motivo pelo qual a juventude, desde que a covardia dos adultos lhe deu autoridade para mandar e desmandar, esteve sempre na vanguarda de todos os erros e perversidades do século. E aí continua. Olavo de Carvalho. E aí continua, mas é isso, né? Eles vão desprezar a autoridade ali de quem sabe que ele sabe que você não vai abandonar. Ele sabe que o professor não abandona ele no meio do caminho, que o pai não abandona ele no meio do caminho. Então... Daí nasce aquela expressão, né, muito, muito usada nas décadas 70, 80 do século passado, 90, do rebelde sem causa, né? É aquela semi-criança, semi-adulto, revoltadinho dentro de casa, como diria Gil Brother, criada a leite com pera e ovo maltino, né? Que tá revoltado com... Filho de vó. Filho de vó, jogou bolinha de gude no carpete a vida inteira. E tá revoltado com sei lá o quê. Estuda em escola particular, tem tênis bacana. Está militando contra. E tá ali, não, mudar o mundo. Teu mundo é bom, cara. Teu mundo é bom, tu quer mudar o quê? Né? Mas é bem isso. E aí... Eu fui vegetariana nessa fase. Você foi vegetariana? Pula o assunto.
Eu acho que a gente deveria compartilhar essas experiências, Gabi. Eu fui vegetariana, galera. Eu queria salvar as tartarugas e eu usava canudo de vidro. Ah, que fofo. Já usava canudo de vidro? Já, Esse é porque... Não, é porque foi tardio esse processo. Ah, foi... tá, entendi. Foi tardio esse processo, demorou. Mas o mais normal hoje em dia é demorar. É você ter aquela adolescência ali até os... Demorou, galera, demorou. Eu já tava nos meus 20 e alguma coisa. Demorou. Tem uma comediante que eu vi, ela fala no português, né? Dos Deze. Deze, não vi isso. 16, 17. Aí ela reclama do 18, que não é 18. E aí chega no 19, que é quase equivalente aos teens, né? Que é a palavra que os americanos usam para adolescente. O teenager, né? Que é do 13 até o 19. Então... Precisa resolver. Se passou de 19, não resolveu. Se chegou no 19, já tá tarde. Precisa resolver. Chegou no 19, já tá tarde. Se passou do 19, o caso é sério. Grave, sinal de alerta. Grave. E hoje o que a gente mais tem é adolescente de 22 anos mudando de faculdade, sem trabalhar. A gente tem gente formada, né? Aqui o Brasil é o país recordista dos nenéns. Nem estuda, nem trabalha. Eu amo esse termo. Mas isso é o comportamento mais característico, eu acho, da adolescência tardia, né? Né? É uma pessoa plena capacidade laborativa que fica jogando joguinho no computador até 4, 5 horas da manhã e quando acorda tem comida feita. É isso. Né? Então tem uma pessoa lá da família, uma mãe, uma avó, alguém, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida e o marmanjão servindo, ali né? No auge da potência física, no auge da potência intelectual, quando o cérebro tem mais neurônio na vida, tá ali jogando Fortnite, jogando Minecraft. E aí eu vou entrar num assunto que eu não sei se vai dar tempo de adentrar mesmo, de verdade, mas que é a adolescência, né? A gente tá vendo muitos casos de adolescentes cometendo suicídio, não sei se eu posso falar essa palavra, cometendo atos criminosos também. E o que tá acontecendo? Tô falando sério, assim. Porque se a gente tá falando de adolescente, se a gente tá falando de obediência e desobediência, cada vez mais a gente fala de adolescentes com crises depressivas, com crises de ansiedade. A gente acabou de dizer o que acontece nessa faixa etária, do que eles precisam, do que é o normal, do que... O que tá vendo? Se a gente for olhar, voltando a falar das camadas, né? Vamos lá, rapidinho. Primeira camada, a camada do eu. Né? É a camada do ser, da existência. Então, o principal objetivo de quem está na primeira camada é ser, é existir. Então, ela é quase que uma camada autorrealizável. A partir do momento que você é. Né? Você foi criado, você existe. A segunda camada é a camada da família, da hereditariedade. Então, são aquelas coisas que a gente recebe, seja geneticamente, seja culturalmente, seja... Tem gente que leva para um lado mais de uma questão quase kármica, assim, né? Do que aquela família traz. Como se a família trouxesse uma herança de realizações ou de ações ao longo da vida. Tem uma galera que estuda constelações familiares, que fala muito sobre isso. Mas, basicamente, essa segunda camada é uma camada das coisas que a gente recebe. Então, repara, a camada do ser, eu fui criado. A camada 2, da família, da hereditariedade, coisas que eu recebo da minha família. Camada 3 é a camada do aprendizado. Então, na camada 3 são informações e conhecimentos que, de novo, eu recebo. A camada 4 é a camada dos afetos. O que eu gosto, o que eu não gosto e o quão valorizado eu sou. O quão aceito eu sou. Então,
boa parte desses afetos eu também recebo de fora. Sim. Eu sou ensinado o que é bom, eu sou ensinado o que é ruim, eu sou ensinado direta e indiretamente sobre o meu valor no mundo. Então essas 4 camadas são coisas que entram na gente. E são camadas focadas no eu, tá? A 5ª e a 6ª, elas também são focadas no eu. E aí o adolescente, ele tá nessa transição da 4ª pra 5ª normalmente. É quando a gente entra na adolescência, a gente tá na 4ª, e aí na adolescência a gente deveria resolver a nossa 4ª e a nossa 5ª camada. Na 5ª camada, aí já é a camada da minha ação no mundo. É a primeira vez força, que eu efetivamente coloco alguma coisa pra fora. Eu quero mostrar a minha força, eu quero mostrar a minha potência, eu quero realizar algo. Eu não exijo que esse algo tenha valor real. Eu só preciso fazer alguma coisa difícil. Então, é muito bom para o adolescente fazer esporte, é muito bom para o adolescente ser bem orientado e fazer um bom Enem. Passar em alguma coisa. Passar em alguma coisa, ser aprovado. Não pelo valor daquilo, mas pelo desafio. Exatamente. Porque isso ajuda ele na 4ª e na 5ª camada. Eu consegui, eu sou o suficiente, eu sou potente, eu agi no mundo, eu competi com outras pessoas e eu posso ter vencido, mas pelo menos eu não fui subjugado, eu sou adequado, tá? E aí a gente vai para a 6ª camada, que já é uma camada do adulto, do início da idade adulta, que é a da realização. A camada 6, ela é eu começando ou eu recolhendo os frutos do meu trabalho. Eu vendo o resultado palpável e valioso do meu esforço na Terra. Legal. Eu ainda tô olhando para mim, para as coisas que eu faço, mas eu já comecei a botar para fora, eu já comecei a agir no mundo. Trazer um resultado que não apenas meu, né? Exatamente. E me aproveitar dele. Sim. É tipo assim, eu me basto, eu vivo, eu me sustento. Eu pago meu boleto, eu compro minha brusinha, né? Aquela coisa. Se a gente for para a 7ª e para a 8ª, aí é quando eu começo a olhar para o outro de verdade. É quando eu começo a tirar o meu umbigo do centro do universo e eu começo a olhar para coisas maiores, para a sociedade que me cerca, para o legado da minha vida. Mas aí a gente já passou do ponto. O adolescente, ele vai lidar com dores de 4ª e de 5ª camada. E normalmente esse adolescente que sofre de depressão, esse adolescente que coloca a própria vida em risco, ele é um adolescente que ele ainda não entendeu o próprio valor. Então é muito uma questão afetiva. Ele ainda não chegou nem na 5ª. Ele ainda não se vê nem capaz de agir minimamente no mundo. Ele tem uma questão emocional, afetiva, que ainda não foi completada, que ainda não foi resolvida. Ele não se vê como adequado. Então, não é apenas um processo de infantilização, mas é também um processo de afirmação. Ele não vê o valor dele sendo reconhecido. Né? Faltou alguma coisa construção de afeto. Na construção desse afeto que ele não terminou de se formar. E aí não dá pra gente generalizar o que foi. Sim, sim. Mas a gente tem ali como primeira opção, 90% dos casos, que foi uma questão na construção do afeto. Alguma coisa ali deu errado. Ou algum trauma na infância, ou alguma questão na condução da própria construção dessa personalidade que faltou ali. Então, quanto mais a gente não presta atenção para esses sinais que as crianças vão dando para a gente no início dessa fase de transição, quanto mais distante a gente permita que os filhos da gente cresçam da gente, maior o risco da gente ter que lidar com uma questão dessa em algum momento da vida. Então, toda essa questão de... e aí já é uma questão compartilhada, né? Da família com a criança. Do trabalho dos pais, de como essa criança foi criada, tempo de tela, se essa criança ficou muito tempo sozinha, se essa criança brincou em conjunto,
se essa criança participou efetivamente, ela foi efetivamente inserida naquela família, ou se a família quis continuar tendo uma vida meio que de solteiro enquanto teve filho. Aí são várias possibilidades. De novo, não dá pra gente generalizar. Mas é por esse caminho aí. É porque eu vejo... excelente explicação. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, né? Eu vejo direto. Não, porque a adolescência, porque os adolescentes, porque estamos na maior crise do... E isso tá em pauta, isso tá em voga. Toda hora tem uma notícia. Não que vocês devam se alimentar muito de notícias. Mas chegam essas coisas... E aí, eu vejo muitas pessoas falando, não, porque tem que tirar o adolescente de dentro do quarto, essa geração de dentro do quarto, essa geração da tela, essa geração... E tudo isso é verdade, e faz sentido, mas eu queria que as pessoas conseguissem entender o porquê faz sentido. Uhum. Outro dia, uma pessoa estava falando, porque é muito importante que a porta do adolescente esteja aberta. O que ele tá fazendo lá dentro? Cara, não é a porta do adolescente estar aberta por uma questão de privacidade ou por uma questão de... É porque por trás... tá se masturbando lá, adolescente. Não, é mais do que isso, né? O que teu filho, quando a gente fala, né? Por que a gente afasta as crianças da tela? Por que teu filho de 6, 7, 8, 9, 10 anos não deveria estar numa rede social? Você não sabe o que está acontecendo ali. E aí você vai... Essa distância que o Luciano falou, você vai empurrando para fora de você, da família, cada um dentro do seu contexto familiar e com as suas circunstâncias, mas você está empurrando ele para fora de um jeito que você não vai conseguir puxar, não vai ser tão fácil puxar de volta para você. Então, a base que é construída, e aí... pré-adolescente, 10, 11, 12 anos, é uma fase difícil, que eles não querem, né? Eles querem estar com um amiguinho, vou chamar um amiguinho aqui em casa, aí se tranca no quarto. Não, você chamou um amiguinho pra conviver dentro da sua casa, pra estar junto, pra fazer as coisas. Então, são pequenas... eu acho que são detalhes que as pessoas muitas vezes deixam passar despercebido. Não é a tela pela tela. Não é o ir pra casa do amigo, não dormir na casa do amigo por bobeira, por bobagem. Ai, meu Deus, as pessoas são homens são potenciais estupradores. Obrigada. Não é nesse raso aí. Mas não é só isso. Tem bem mais coisa. Tem bem mais coisa ali. Você está construindo alguma coisa e que para puxar de volta vai ser difícil. Então, eu entendo. Os adolescentes são ansiosos, são nervosos, querem ser aceitos, e quando o grupo não aceita, eles caem talvez numa possível depressão, numa questão de aceitação ali. Mas a gente tem como melhorar isso, a gente tem como recuperar isso. E é um trabalho de trazer ele para você, de trazer ele pra perto. E aí tem uma coisa que é uma dificuldade muito grande, uma ameaça muito grande nesse processo, que o pai e a mãe, eles deveriam estar sempre buscando a própria evolução para que a vida dos filhos fosse melhor. A melhor forma de você melhorar a vida do seu filho não é comprando coisa, não é pagando viagem, não é pagando escola cara, é você evoluindo como ser humano. Essa é a melhor coisa que você pode fazer pela vida do seu filho. Então, quando aquela pessoa responsável pela criança, ela atinge um ponto onde ela não busca mais essa evolução, onde ela acha que ela está pronta, e se ela não para num lugar muito legal, isso é muito complicado para o desenvolvimento infantil. Vou dar um exemplo. A gente de vez em quando atende pais aqui na escola que a criança claramente está apresentando um comportamento que é ruim para ela, que é ruim para os colegas, que não ajuda ela no desenvolvimento cognitivo e social. E o pai vem aqui e fala, não, mas na idade dele eu era assim também e estou muito bem agora. Isso é uma das respostas mais ignorantes, idiotas, covardes que um pai consegue dar numa reunião com uma escola. Eu também era bagunceiro e agora eu tô ótimo. É da idade. É da idade. Exatamente. É da idade mesmo. O que você tá fazendo quando você diz isso?
Você está dizendo basicamente o seguinte: eu sou um modelo para a humanidade e se todo mundo ficar igual a mim, tá ótimo. Que tampa de panela ruim, hein? Exatamente. E é exatamente essa analogia que eu ia chegar, da tampa da panela. Que é uma analogia que a gente usa muito aqui dentro e ela funciona para muita coisa, gente. Para desenvolvimento de pessoas como um todo. Né? Que a gente usa na questão da gestão também. Que é o gestor, o líder, o chefe, é a tampa da panela do seu setor. Você não consegue trabalhar o suficiente para compensar um líder ruim. Não dá. Você que tem chefe, você sabe. Se o seu líder é uma porcaria, o seu setor é um inferno. E grandes talentos se perdem ou precisam ficar diminuídos porque estão debaixo de um gestor ruim. De uma má liderança. De uma má liderança. Então, qual é a obrigação do líder? A obrigação do líder é trabalhar no seu autodesenvolvimento para que ele não atrapalhe as pessoas que estão trabalhando com ele. Troca líder por pai. Troca pessoas que estão trabalhando por filhos. Quando você acha que você já terminou o seu desenvolvimento e você tem 30 anos e você vive de salário e você tem dívida e você reclama da hora que você tem que acordar e você não vê a hora do final de semana chegar porque você não aguenta aquilo que você faz no seu dia a dia e você acha que você está pronto, cara, você está fazendo muito mal para o seu filho, você está fazendo muito mal para sua família. Então evolua, cresça, amadureça. Não importa o nível que você tá, você não é perfeito, você consegue melhorar. E essa é a coisa mais amorosa, é a coisa mais proveitosa, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua família. É se melhorar. Você aumenta o espaço que o seu filho tem para se desenvolver. Faça isso. Ah, mas meu filho já tem espaço, afinal ele é uma criança e eu sou um adulto. Premium Plus. Eu sou... Não. Não. Isso é muito real, assim, a gente... E às vezes os pais se colocam... Pai de adolescente, principalmente, que tá passando por algum problema, se colocam numa posição de vítima. E isso é muito ruim. Acho que a pior coisa que um pai de adolescente pode fazer é se colocar numa posição de vítima quando um problema... Eu matei aula e eu tô aqui. Eu colei e eu tô aqui. Eu fumei maconha e eu tô aqui. É se colocar... A gente precisa entender que existem comportamentos... O Luciano falou, primeira parte do podcast defendeu o adolescente. E tá tudo bem, existem comportamentos, eles vão testar, eles vão errar, eles vão peitar, eles vão... Tá tudo bem. Foi entrar em neurociência aí, o córtex pré-frontal... Não tá desenvolvido. Tá tudo tranquilo. Estudem sobre isso, não tô falando de negligência, não tô... Mas... Isso não pode colocar você, pai, numa posição de aceitar todo e qualquer comportamento. Existe pai que, mas meu filho é assim porque nós somos separados e é por isso que ele tá nesse vale. Beleza, vamos lá, somos separados, o que vamos fazer para... Então, age, respira, reage. Como é que é? Tem um meme, né? Bota o cropped e reage aí. Vai a vida. Senão a coroa cai. Tem outro aí. Sei lá. Usa uma analogia dessa aí e reage. Porque em algum momento a desculpa acaba. Não. Vai cavar outra. Não, mas é que a escola que ele está estudando pode até aceitar. E tem muita escola que hoje aceita para não perder o aluno, porque está de olho no valor da mensalidade. Agora, o chefe... Não vai aceitar. Se o seu filho chegar no primeiro emprego lá com 20 e poucos anos, já é tarde, né? E fala, não, é porque eu sou assim, porque os meus pais se separaram. Reage. Não vai colar. Reage. Reage antes da desculpa perder o efeito, né? Não sei. Haja na vida. Coloque seu filho pra agir na vida. Deixa aí um conselho para um pai de adolescente que esteja já passando pela adolescência. Eles precisam de mais responsabilidade do que eles têm hoje.
O que é? Um adolescente, ele é muito mais potente do que a maioria dos adolescentes hoje recebe em relação à cobrança. E eles precisam dessa cobrança para se desenvolverem. Então, o brasileiro ele tem vergonha, às vezes, de trabalhar cedo. Parece que a gente precisa estudar até 35 anos de idade, ter o pós-doutorado para entrar no mercado de trabalho com a cabeça erguida. E não. Se você tem um filho aí de 15, 16, 17 anos, ele já pode fazer alguma coisa, ele já pode ganhar algum dinheiro, ele já pode assumir alguma responsabilidade, é bom que ele assuma logo. Se o seu filho estuda, é bom que ele comece logo a se resolver sozinho. Óbvio, ele vai precisar bastante do seu acompanhamento, ele vai precisar bastante dessa proximidade. Então não é pegar que nem a história dos 3 porquinhos, né? Que a mãe põe os porquinhos para fora e manda eles viverem lá, cada um fazer a sua casinha. Não, aliás, é uma ótima história para lidar com o adolescente, a história dos 3 porquinhos, tá? Porque um é preguiçoso, o outro é brincalhão e o outro é responsável. E aí você vê que o responsável gastou mais recurso, teve mais trabalho, mas salvou a vida dos irmãozinhos. Tá? Nada como um imaginário bem construído. Exatamente. Né, é uma das minhas histórias preferidas para contar para minha filha. É a do porquinho preguiçoso, do porquinho brincalhão e do porquinho responsável. Porque quanto antes a gente consegue colocar essa noção de ser responsável, de assumir compromissos, de cumprir compromissos, mais a gente resolve naturalmente todas essas questões que o adolescente tem. E basicamente eles têm 3 coisas que eles podem fazer para simular essa vida adulta aí e aprender com ela. É praticar esporte em nível competitivo, é estudar e é fazer um dinheirinho. Assumir responsabilidade, né? Seja numa equipe esportiva ou seja competindo, tendo um treinador e tendo um objetivo para alcançar e vendo se foi bem sucedido ou se fracassou, levando o estudo a sério. E o que é levar o estudo a sério? É você encher o saco dele toda vez que ele tirar uma nota baixa, é encher o saco dele se ele pegar uma prova final, é não ficar tentando encobrir a irresponsabilidade dele, vou falar agora contra os coleguinhas, com professor particular. Porque tem criança aqui que passa o ano inteiro fazendo nada, aí chega novembro, 8 aulas particulares por dia para passar. A mãe fazendo resumo de 7 da noite quando chega do trabalho à meia-noite. Desculpa, você está resolvendo os problemas por ele. Ele não vai assumir responsabilidade, ele não vai amadurecer. A adolescência dele vai durar 5 anos, vai durar 10 anos, vai durar 15 anos. Se esse padrão de comportamento se perpetuar. Então, ajude ele a assumir mais responsabilidade. Adolescente não sofre de burnout porque está estudando, porque arrumou um trabalhinho de design gráfico para fazer ali na hora vaga, ou arrumou uma lojinha no shopping para trabalhar de vez em quando. Aí 18 para cima, né? Extra-natal forma caráter. É sério, é sério. Concordo. Aguentar gente mal educada comprando presente de Natal forma caráter. Concordo, plenamente. Então, esporte em nível de competição, trabalho para ganhar dinheiro e levar o estudo como se fosse uma coisa com a seriedade que deveria ser levado. São 3 coisas que fazem muito bem para o adolescente. Fala sério com eles que eles respondem sério para você. Trata como criança e aí você vai ter essa bombinha relógio aí. Disneylândia. Na sua casa. Da adolescência. Bom, eu adorei, de verdade. Muito bom. Eu acho que... não vou falar isso não, porque foi interno. É porque eu ia falar que isso aqui, a gente tá gravando depois que o Luciano fez uma reunião com pais de adolescentes para falar sobre uma prática que ele tem aqui de plano de estudo. Fala sobre plano de estudo. E tem muito a ver, porque muitas vezes não é a questão do estudo, né? É a questão, ele falou em algum momento aqui hoje, é a questão da maturidade anterior. E eu ia falar para vocês falarem, para ele cutucar mais sobre o plano de estudo, porque foi muito boa a reunião que ele fez. Mas se você tem alguma dúvida ainda, manda aí que ele responde pra vocês, de adolescente, que ele tá craque, tá fera. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.